Muito bem, muito bem. Estamos aqui para mais um episódio do PPT Não Compila. E hoje só fera aqui na mesa, hein, cara? Eu tive que estudar para esse episódio aqui, cara, porque eu não queria passar vergonha. Tive que estudar, porque para conversar com esses caras aqui hoje não é moleza, não. Hoje a gente vai falar aqui sobre Open Finance, Open Banking e outras tecnologias financeiras aqui. E para falar com esses caras sobre esse assunto aqui, chamei esses caras que são cada um extremamente competente na área que trabalham e tem uma larga experiência aqui no mercado financeiro, na área de tecnologia. Apresentar essa mesa fantástica aqui. Primeiro, o cara que já participou comigo aqui de um podcast uma vez, foi a primeira, né, Melfi? Foi a primeira. Foi a primeira. Agora já tem mais experiência no podcast, cara. Yes. Rogério Melfi. O Melfi, ele é Head de Open Finance na TecBan, né, Rogério? É isso aí. Cuido lá da gerência, né? Sou um gerente lá de Open Finance. Show, muito bom. E quem não conhece a TecBan é aquela empresa que salva a galera na madrugada aí, que precisa sacar dinheiro, né? Do caixa vermelho, né, Melfi? É isso aí, a empresa que administra lá os ATMs, os caixas eletrônicos aí. Show de bola. Então, um gigante aqui de mercado financeiro, né? Que vai trocar uma ideia aqui com a gente sobre essa nova onda aí de Open Finance e Open Banking. E para continuar esse papo aqui também, outro grande parceiro meu, de muitos anos aqui já, Rafael Marins. Rafael, ele é gerente de produto na Red Hat da área de Finance global, né? Para serviços financeiros. Serviços financeiros, muito bem. Então, ninguém melhor para falar aqui de tecnologia e mercado financeiro, Open Finance, Open Banking, da Tecniqueira aqui, que a gente vai entrar também um pouco na Tecniqueira, né? Vamos falar um pouco aqui da parte de implementação. E o nosso terceiro componente da mesa aqui, que está na mesa virtual, mas não poderia deixar de falar sobre esse assunto aqui com a gente, Bruno Baiano Campos, que está remoto aqui, CTO da Clever. Dá um oi pra galera aí, Baiano. Fala, pessoal. O velho baiano aqui, né? O baiano tá realmente na Bahia. E aí, dessa vez, teve que ser remoto, não teve jeito. Um prazer estar aí. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Só fera, realmente. Né? Vou ficar aqui e aprender muito aí com essas feras. Aí você, o Marins e o Milfer são feras, né? Vamos nessa. Você tá aí no Recreio hoje, é isso? Não, eu tô na Bahia, tô em Guarajuba. Caramba, na você praia tá na de Bahia. Guarajuba. Eu achei que Na você tava... Bahia. Aí não tem jacaré, Na não, né? Bahia. Não, aqui não. Aqui tem rede. Tem rede pra deitar e dormir. Comeu acarajé pela gente aí, cara. Eu adoro Tem isso. acarajé, tem uma brisa gostosa. Tem Ah, esse povo baiano maravilhoso que tá aqui, né? Tá todo mundo aqui. tá aceitando cripto Na já praia na de barraquinha? Guarajuba. Tá aceitando cripto na barraquinha de acarajé já, não? Ou não, mas tem aceitado em alguns lugares que eu tô me surpreendido, realmente. Mas ainda na acarajé eu não achei, não. Na baiana de acarajé ainda não. Cara, obrigado pela tua presença aqui, bicho. Mesmo virtual. Eu que agradeço. Show de bola. Parou. Você que tá assistindo esse podcast agora, você já deu like? Já se inscreveu no canal? Já se tá seguindo aí nas plataformas? Deixa eu te mostrar um negócio legal. Acabou de chegar a camiseta do podcast. Ó, bonitona, tô vestindo aqui. Podcast, tecnologia, cerveja, código-fonte, rock and roll e nada de PowerPoint. Essa camiseta ela não vai ser vendida, a gente vai começar a sortear para os nossos ouvintes que se inscreverem, fizerem comentários, divulgarem e compartilharem o nosso conteúdo. Então, aproveita que você tá aí, já se inscreve, compartilha e vamos começar a sortear essas camisetas. Valeu, obrigado! Vamos lá, galera. Esse assunto, ele tá muito em evidência nos últimos meses aí, né? Nesse ano de 21, no segundo semestre de 21, isso está muito em evidência, muito pela entrada da primeira onda, né, do Open Banking no Brasil. É uma etapa mais regulatória, pelo que eu entendo. Vou pedir aqui para vocês até explicarem um pouco melhor isso para quem está ouvindo, né? Essa primeira onda aí é para atender algumas regulamentações, né, que todos os bancos precisam cumprir. As entidades financeiras como um todo precisam cumprir, né? E eu acho que a gente pode começar pelo básico aqui, de o que é esse Open Banking que a gente está entrando agora nessa primeira onda. O que é essa primeira onda? O que é o regulatório que precisa ser cumprido? E o que é a diferença, de fato, do Open Banking para o Open Finance? E qual é o caminho de um para o outro, né? Porque, para quem não conhece, podem parecer coisas diferentes, mas são caminhos para um mesmo objetivo, certo? A gente está falando de um objetivo maior que contém um objetivo
menor. A gente começa aqui com o Open Banking, mas o objetivo é chegar no Open Finance, né? E aí eu quero passar com vocês aqui sobre as possibilidades que isso vai abrir, de fato, de transformação digital aí, nesse mundo de tecnologia, que de fato isso vai ter de impacto aí nesse mundo financeiro. Como que a gente vê essa parte de cripto também aqui com o nosso CTO aqui, sobre como esse ecossistema todo vai conviver, né? Acho que o papo vai ser bem interessante. Mas vamos lá. Melfi, o que é essa primeira implementação agora do Open Banking? O que a gente está atingindo com isso? Qual é o regulatório que os bancos precisam cumprir? Qual que é o benefício que o cara que está aderindo ao Open Banking nesse primeiro momento ele pode, de fato, obter pelo lado do usuário? Tá, legal, vamos lá. Então, o que é essa primeira fase, né? O que é uma regulação, que nem você falou. Então, no caso do Open Banking, aí, o Banco Central, ele criou uma regulação lá em 2020, pensando em como ele poderia implementar para o sistema financeiro ser mais inovador, como poderia ser mais eficiente, o que ele poderia fazer no ecossistema, né? Concorrência também é uma coisa que ele pega. E um ponto nisso daí foi realmente assim a abertura de APIs dos bancos. Então, quando a gente está falando de Open Banking, a gente por trás disso está falando de abertura de APIs das instituições financeiras. O que a gente já tem hoje, né, no momento atual, 3 fases aí do Open Banking. Uma primeira fase começou lá em fevereiro, foi todos aqueles dados públicos dos bancos. Então, dado de agência, dado de produto que ele tem, quanto ele cobra num produto, né? Qual que é a taxa de manutenção de conta, daquele tipo de conta, enfim. Dados da entidade financeira e dos seus produtos, né? Não do usuário ainda. Exatamente. Né? Dados que teoricamente, assim, já eram públicos, já eram, enfim. Se você fosse numa agência, tava lá na porta, né? Toda aquela tabela de tarifa, mas não era padronizado. Então, imagina se você quisesse fazer você desenvolvedor, né? Você quer fazer um comparador para ver qual banco tem isso, qual banco oferece tal produto, alguma coisa assim. Você ia quebrar a cabeça. Você ia ter que ler planilha Excel, você ia ter que buscar alguma coisa, sei lá, um CSV, você ia ter que fazer isso. E lá na primeira fase já abriram as APIs disso daí. Então padronizaram e abriram as APIs. Vou expreender aqui um pouquinho, mas depois o Rafael complementa aí até com outra visão. Daí a gente foi para a segunda fase. A segunda fase daí não, daí já são os meus dados, são os dados do correntista. E entra um fator importante aí que é o consentimento. Então assim, que dado que é compartilhado? Só aquele que o usuário, o dono do dado, permite. E que dados foram esses da segunda fase? Né? Meus dados cadastrais, em primeiro lugar, então meu nome da minha mãe, meu endereço, eu posso compartilhar isso com outra instituição financeira. Daí depois a gente pode até entrar em benefícios aí, porque dá para falar em vários casos de uso aí que isso aí funciona. Meu extrato e também todas as minhas operações de crédito que eu tenho lá. Se eu tenho financiamento de automóvel, se eu tenho financiamento de casa, enfim, alguma coisa assim. E na terceira fase, 29 agora de outubro, entrou a fase de pagamentos. Então, eu posso fazer uma transação de pagamento na minha conta através de APIs. Então, isso daí é legal. Então, a gente saiu de uma fase de dados públicos, uma outra fase aí para dados privados com consentimento, e agora uma fase transacional, uma fase que eu consigo brincar mais. Então, fazer isso aí através de APIs já é muito legal, mas daí eu quero ouvir do Rafael aí uma visão também dessa etapa de como a gente tá, e depois a gente começa a brincar em casos de uso aí disso aí. Né? Eu com a cabeça de arquiteto aqui já tô com várias dúvidas aqui já. Então como que é o contrato dessas APIs? Se existe um padrão interoperável entre as APIs? Eu vou ter que implementar para cada banco? Como que a gente resolve essa parada? Não, bom pontapé inicial para essa conversa. Então, acho que o primeiro passo foi essa definição de dados estruturados, né, que traz justamente essa facilidade para quem vai consumir e desenvolver novos serviços, novos aplicativos para o consumidor final. Então, o poder que o Open Banking vem trazendo, né, através desses marcos regulatórios, dessas fases estabelecidas, né, pelo órgão regulador, tem sido de estabelecer algumas fases de adoção, mas para que de forma gradativa as instituições possam abraçar e disponibilizar essas informações em benefício do cliente final, né? E com o cliente final, o papel do Open Banking, do Open Finance, é proporcionar aí o melhor uso dos seus dados, colocando o cliente ali como centro do universo, né? E não mais ter aquela visão de instituição financeira, de provedor de serviços e produtos bancários centrado somente naquele perfil de produtos. Então, entender que o cliente, o consumidor,
ele tem a liberdade de ter um contrato com uma instituição financeira, mas ir além e escolher também outras opções de como ele quer se servir daqueles serviços financeiros, né? Então, abrir, o começo assim, é uma frecha dessa porta para você começar a transacionar essas informações, buscar as informações, permitir o consentimento, mas para que você possa depois dar passos mais largos em termos de inovação. Acho que isso é tudo um movimento de abertura também de mercado, de modernização do sistema financeiro, né? Nessa direção. Eu acho isso muito bacana porque sempre foi um mundo que tecnologicamente era extremamente blindado, né? Se você falar que 10 anos atrás você ia acessar os teus dados bancários através de uma API, as pessoas iam te chamar de louco, né? Isso é muito louco. E quem assistiu aqui, tem acompanhado os nossos episódios, deve ter acompanhado. Quem não assistiu, volta lá no feed alguns episódios atrás e acompanha os 3 episódios que a gente fez com a Clever sobre o mundo de blockchain e de cripto. E aí, né, Baiano, até pedindo para você fazer um comentário aqui. É um choque de cultura, né? Porque a gente está vendo isso sendo implementado agora, isso trazendo para o mundo, digamos assim, mainstream do financeiro normal, não tão alternativo assim, mas já é uma realidade essa questão da abertura e do consumo de dados de forma pública com APIs no mundo do blockchain, né, Baiano? Exato, né? O blockchain ele já é exatamente essa solução, né? Só que ao invés de ser regulado pelo Bacen, não tem regulação, né? É aberto e é regulado por todos que participam, né, do consenso, do algoritmo de consenso de cada rede, né? Então é algo que vai aí um passo além, né? Por isso que eu não consigo enxergar outro futuro que em algum momento assim, não vai ter muito para onde fugir, né? O Bacen e os bancos centrais por aí vão ter seus próprios blockchains, né? Porque é exatamente a evolução do que está se conversando aí, do que está se colocando. Eu até coloquei uma dúvida aí no grupo, que é assim, hoje, é uma dúvida mesmo, para aproveitar aí essa presença aí desses mestres aí, hoje essas APIs, né, elas são padronizadas. A gente até tem um projeto aqui, né, de um bank, né, de um bank que teria um misto aí de serviços cripto e serviços bancários, já usando o Open Bank, né, nesse caso. Nesse caso, todas as APIs, né, eu já conheço algumas lá, elas são padronizadas. Essa padronização é feita pelo Bacen, realmente? É uma dúvida, tá? Não é. Aí que foi legal, Não assim, é. ó, o que aconteceu? O regulador, eu acho que muito inteligente, ele viu que ele não era a pessoa ideal para padronizar todas essas APIs. Ele tinha 2 opções. Ou ele deixava para cada instituição criar a API que fosse, daí o Banco Vermelho ia criar um padrão, o Banco Laranja outro. E o Dev que se lasque para implementar em todos. Isso, o Dev que se lasque, ou alguém ia criar alguma camada intermediária que conectasse em todos, etc. Ou ele falava, tem que ser padronizado. Quem cuida da padronização do Open Banking é uma autorregulação. Então, são as instituições financeiras, através das associações, enfim, mas colaborador, Dev de banco, que está lá criando um padrão para todos os bancos. E isso gera um trabalhão, porque daí um banco é de uma maneira, outro que é isso, enfim, até que daí eles entram lá no padrão e fazem. Então, o padrão, ele é regulado pelo mercado, é uma autorregulação. Isso leva a ele ser evolutivo, porque se fosse o Bacen, a tendência de, putz, essa versão e vão ficar 10 anos, era grande, né? Assim, como é uma autorregulação, a cada ano, a cada 6 meses, enfim, a gente vai ter releases, vai ter updates, vai ter um monte de coisa aí acontecendo. Então, o Open Bank, ele começa, mas ele não termina mais, assim, para os devs e para todo mundo que está implementando. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está a fim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io.
Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Isso significa, então, Marins e Melfi, se eu vamos supor, criei ali uma aplicação, como algumas que eu quero comentar aqui, que eu vi no começo lá, que, cara, eu queria até comentar com vocês isso aqui depois, porque eu vi startups sofrendo absurdos nesse mundo financeiro por falta de Open Banking, que agora um esforço gigantesco que aconteceu, talvez não precisasse naquela época. Mas enfim, isso vai ser pauta da gente falar aqui também, mas significa que se eu fiz uma aplicação ali, fiz um app, por exemplo, que vai ter alguma operação sobre o meu extrato, vou aplicar alguma inteligência sobre o meu extrato, vou implementar ele em cima de uma camada de Open Banking. Significa que com a especificação que existe hoje não sei se eu posso chamar de um protocolo de Open Banking, mas é quase como se fosse eu poderia fazer a mesma implementação e ela funcionaria independente do banco. Eu implemento uma camada de uma API, uma especificação daquela API, aquela assinatura daquela API, e eu troco o endpoint do Itaú para o Bradesco. Em tese, elas têm as mesmas assinaturas e os mesmos retornos e os mesmos formatos, é isso? Exatamente. E as APIs são bem definidas, estruturadas e publicadas, isso, e os participantes eles precisam aderir a essas especificações, né, os padrões, mas ao mesmo tempo cada dev, cada startup também tem que estabelecer um vínculo com as instituições financeiras que são parceiras dele. Então não é algo deliberado que você pode sair plugando em qualquer banco, né? Não é exatamente uma... Exato. Então, esse negócio de que o dono do dado é o próprio cliente... Dado é do cliente. O dado é do Então, cliente. Até a página 2, né? Porque se, por exemplo, se a startup X não está vinculada com o meu banco, em tese eu não posso me conectar lá e fornecer o meu dado para lá, né? a gente tem uma questão legal aí, assim, jurídica, né? O Banco Central ele consegue regular as instituições financeiras. Então, o seu dado ele tem essa portabilidade, essa conectividade entre instituições financeiras. Porque daí, se alguma usar seu dado de maneira indevida, enfim, se tiver qualquer tipo de reclamação, você tem para quem reclamar, o Banco Central. E daí outros participantes, então uma empresa qualquer, uma startup que criou um CNPJ, ele vai ter que fazer um acordo bilateral com cada instituição para conseguir aí ter acesso aos seus dados, e nesse acordo que ele fez lá com o banco, daí o banco joga algumas responsabilidades para ele, assume outras, faz auditorias, enfim, para garantir a segurança do seu dado. Então, o dado é seu, porém não muito assim que nem você colocou, mas com segurança ainda. Então a gente está numa fase que, quem sabe daqui uns 2 anos, 5 anos, enfim, se mude isso. Que daí isso daí pode virar uma lei federal, enfim, assinado lá pelos deputados, Congresso, presidente, e daí sim qualquer um que tiver um CNPJ pode acessar dados de Open Banking. Então hoje a gente pode dizer que o Open Banking ele roda em APIs restritas, não APIs públicas, né? APIs públicas que os participantes precisam ter certificados emitidos por uma autorregulação, que daí é um clube um pouco fechado. Então dá para chamar de API restrita, né? Você pode bater no endpoint e tomar um acesso negado. Eu acho que vale a pena também esclarecer aí o papel de cada participante, né? Sim. Então, assim, como o Melfi falou, tem as instituições financeiras e a partir do momento que se elas não são obrigadas a aderirem, né, em cada etapa do marco regulatório ali, se elas decidirem entrar no processo, elas não só podem consumir esses endpoints, mas elas também têm que passar a fornecer os dados. Então é algo compulsório. Isso é bem interessante. Eu não posso simplesmente ser um cliente. Eu tenho que ser um cliente e tenho que também o que eu produzir eu tenho que oferecer para o ecossistema. É uma instituição financeira. Exato. Você tem que servir com o consentimento do usuário, né? Então o usuário pode não dar o consentimento, mas servir, está disponível suas APIs lá, tem que estar. Entendi, bacana. E aí o outro papel... Deixa eu... Completa aí, Baiano. Falei, Baiano. Porque eu vou ser meio assim, eu vou ser aquele evangelista, tá, de blockchain, mas é porque tudo que vocês estão falando me leva... Eu trouxe jeito, você né? aqui Baiano, era para isso mesmo, eu não espero nada menos que isso, cara. Mas não tem jeito, cara. Vocês estão falando de dados da pessoa, né? Aí você imagina se esses dados estão no blockchain, beleza, pode ser, quem for o dono desse blockchain pode ser público, pode ser um blockchain privado no sentido de ser, por exemplo, do Bacen, vamos pensar dessa forma.
Mas estou falando da tecnologia em si, né? Hoje, pensando na tecnologia que a gente usa dos criptos, é público, né? Os blockchains são públicos, né? E você de verdade é dono dos seus dados. E você de verdade diz para quem que você quer fornecer os dados ou não, né? Para quem já usou assim uma crypto wallet, entende o que eu estou falando. Não para o cara que já usou uma exchange para comprar um Bitcoin ali e investir, né? Mas para quem já está mais mergulhado nesse mundo e com certeza tem uma crypto wallet, mesmo, tem uma wallet, né? Ele é dono do Bitcoin que ele tem, né? Não tá custodiado com ninguém, né? Porque a questão que a gente está falando aqui é da custódia dos dados, né? Os meus dados estão custodiados em vários bancos, na verdade, né? Eu tenho contas em alguns bancos. Então, o dado não está comigo, né? O dado está com o banco. Eu tenho que me garantir na segurança dele, tudo dele, para que esse dado meu não vale, seja usado da maneira correta, que vocês estão falando da questão legal, né? Que é exatamente isso, né? Pensando aí nas questões de lei geral de proteção de dados e tal. Que eu fico muito intrigado, né? Hoje mesmo, eu recebi um contato via WhatsApp de uma pessoa dizendo que eu tenho um FGTS para ser retirado em algum tempo. E ela estava me oferecendo empréstimo. Eu falei, caramba, como é que essa pessoa teve acesso a esses dados? São dados meus, né? São dados meus, do meu FGTS, meu WhatsApp. Como é que conseguiu o WhatsApp? Como é que você sabe que eu tenho esse dinheiro, né? Mas daí tem duas coisas, né? Assim, é grande chance de ser um golpe isso aí, né? Enfim. Sim, concordo plenamente. Eu nem dei atenção, lógico, né? Grande chance de ser um golpe. Eu nem dei atenção. Normalmente eu não dou. Mas de qualquer jeito coincide, tá? Sim, eu tenho com certeza Baiano, do tempo que eu isso acontece, pedi cara, demissão, porque assim, recentemente meus pais se aposentaram. Cara, a gente sabe que a pessoa conseguiu aposentadoria antes, porque as pessoas começam a ligar para te oferecer aquele consignados. Começa a ligar um monte de gente oferecendo consignado. Cara, não tá nem publicado no site da Receita. Os caras já sabem, velho. Como? Como, né? Então, se o dado está vazado em algum lugar, isso é um fato. Alguém tem acesso aos dados. Eu não dei o consentimento dessa pessoa a ter o meu número de telefone. Eu não vou nem falar do FGTS, tá? Eu vou falar do número de telefone. Eu não dei, e eu cheguei a comentar, falei, pô, mas como você conseguiu o número do meu telefone? Aí desligou não, parou a comunicação ali, eu não tive mais resposta depois dessa última mensagem, né? Mas pensando na tecnologia, né, eu vou mergulhar aqui na tecnologia, eu não vou nem falar muito de cripto, pensando em Bitcoin, etc. Pensando na tecnologia blockchain, né? O blockchain permite a gente endereçar exatamente esse problema. O dado é meu e é meu mesmo. Eu sou dono das 12 palavras, da private key, que dá acesso aos meus dados. Eu posso dar concessão de meus dados através de um smart contract ou através de alguma tecnologia de blockchain, como na Clever ela é nativa, né, todas as funcionalidades dentro do blockchain. Eu posso desenvolver essa tecnologia usando o blockchain para dar, assim, dizer assim, ó, eu permito que o banco X tenha acesso ao meu dado, assim como o banco Y, mas o banco não tem meu dado. Meu dado está no blockchain, né? E que todos usam. Eu não consigo ver esse futuro assim de uma forma melhor do que não seja realmente usando o blockchain, né? Desculpa, eu falei, né? Vou virar evangelista, o negócio. A gente está falando de coisas que exatamente vai nessa direção, né? Pelo menos para mim fica muito claro isso, né? Essa questão tá de proteção de dados, de utilização dos dados, de ter segurança, de ser seguro de fato, né? Em relação aos dados. Não sei se o Marins ia perguntar algo nessa linha, mas eu vejo como coisas complementares, né, mano? Eu acho que eu poderia ter, por exemplo, as câmeras de Open Banking com essas APIs públicas, codando por trás um mecanismo de blockchain, como você colocou, né? Não, a gente está falando a mesma coisa. Não sei se eu não me expressei bem. Você falou o que eu quis falar. Obrigado. Eu acho que é um processo aí de convergência, né, Baiano? Isso. Pro que lá na frente pode vir se tornar, aí depende de vários fatores, né, regulatórios e não regulatórios, aí, de fatores de mercado também, mas de personal data store, né? Que é justamente esse conceito e a aplicação onde pode se aplicar aí o blockchain para isso. Eu acho que um dos tópicos que você tocou foi justamente a questão da permissão, né? Eu acho que um dos aspectos importantes para tudo isso acontecer foi o marco regulatório também da LGPD, né? A noção de que os dados pertencem à pessoa, né, e não às instituições, ela transcende o sistema financeiro. Isso hoje é uma regulamentação, é uma legislação que deve se aplicar para todos os contextos, todos os setores, né? Então, o fato de alguém estar acessando seus dados indevidamente, isso de certa forma é infração, né? Então, acho que isso a gente põe ali como
uma exceção que tem que ser tratada pelos órgãos competentes, que isso como uma infração, mas dentro do que o mercado pode fazer de forma legal, eu acho que as coisas estão evoluindo para cada vez mais se equivaler ao que existe hoje de possibilidades em termos de blockchain e finanças descentralizadas, né? Mas é tudo questão também de maturação aí do mercado, né? Sim, perfeito. O que eu vou trazer aqui... É o mestre mesmo, né? É o mestre. É um pensamento de linha do tempo, né? Se você for ver, a gente está fazendo 1 ano de pagamentos instantâneos, que é você conseguir ler um QR Code e fazer um pagamento para aquela pessoa. E daí você vai falar, pô, mas com cripto eu consigo fazer isso. Mas beleza, agora a gente tem isso também no sistema tradicional. Daí agora a gente está abrindo os dados de uma maneira que o banco se torna mais conectado e mais programável. Ainda é um sistema centralizado, né? Então, assim, é distribuído no sentido de você ter várias instituições, mas centralizado naquela instituição que eu confio, né? Assim, que eu confio ou que eu escolhi em algum momento. A gente caminha para mais 2, 3 anos, enfim, ou talvez até antes, para moedas digitais emitidas por bancos centrais, então que são os CBDCs. E daí sim você vai ter o Banco Central ou alguma entidade distribuindo criptos e esse mundo conectado. Então isso aí é um avanço regulatório, assim, a passos, enfim, até rápido se você for pensar, mas que a gente vai ter. Então a gente vai chegar lá juntando tudo isso aí num blockchain ou alguma outra tecnologia distribuída de dados, enfim, mas com escala, com segurança, com distribuição. O futuro vai ser mais distribuído, sim, eu imagino. Mas a gente está num caminho para isso. Vai demorar alguns anos ainda. Toda inovação depende aí de ser aprovada pelo mercado, pelo consumidor, né? Pelo usuário. Se não tiver a demanda... Também tem esse custo de operação e instituições financeiras. Onde tiver vantagem econômica, o sistema for ficar mais eficiente, principalmente, vai ter isso daí. Mas é importante nesse momento, né? O incentivo do regulador, né? Porque, cara, todas as empresas financeiras, todos os grandes bancos hoje do Brasil sempre foram titanics aí de tecnologia. Isso poderia ter acontecido espontaneamente pelo mercado, mas começou a rolar, de fato, porque precisa ter uma liderança do regulador para que isso aconteça, né, meu filho? Cara, isso eu acho um barato. Foi legal você comentar isso, é uma coisa que eu sempre falo, assim, que a inovação, queira ou não queira, isso aí para mim é uma grande inovação, tá vindo do regulador, do cara isso é muito louco, né? do cara que, sei lá, aquela visão, não falando mal, mas do governo, do cara que tem funcionário público, tudo aquilo que grande parte fala mal. E a iniciativa privada não viu isso como uma vantagem competitiva lá atrás. Enfim, não teve um banco. Teve, né? Assim, teve bancos médios aí. Até citar, o Banco Original foi começou a encabeçar essa coisa de open banking e tudo mais. Mas não teve um movimento do mercado de todo mundo sair e pilotar uma coisa dessa, né? Então, assim, o regulador está fazendo coisas interessantes. E daí a gente vai depois entrar em Open Finance, que a gente vai falar de outro regulador no mercado de seguros, que é a SUSEP também encabeçando isso daí. Então... o governo está fazendo um papel importante que, no meu ponto de vista, a iniciativa privada devia encabeçar. Verdade. Verdade. Eu confessar que o negócio, eu tive uma reunião, né? Que nesse caso, até outro dia eu estava até conversando isso, né? Nesse caso, não é nem o governo, eu diria, né? Eu diria que é o Estado, né? Porque é algo que é o que está sempre lá. O Bacen, ele atravessa governos, né? Não é um político, não é uma agenda de um político, é uma agenda que está acontecendo. É uma agenda de Estado, de fato, como o Baiano falou. De Estado, é o Estado, né? O Estado, eu sou muito orgulhoso, né, do Estado brasileiro, a gente é muito eficiente, muita coisa, né? Quando a gente fala do nosso Estado, né? Principalmente quando você viaja por aí e compara com outros países. E é interessante esse movimento, super interessante. Eu tinha uma visão, mais aqui um momento agora meio que chopp aí mesmo, né? Um chopp que está aí na mesa. Eu tive uma reunião com eles, né, com o Bacen, quando a gente foi, enfim, ter toda a documentação, tudo certinho que a gente precisa para ter uma exchange rodando no Brasil, né, para a gente ter tudo certinho. E eu fiquei impressionado com o nível de maturidade que eles têm sobre criptomoedas e sobre o que está acontecendo no mundo. Eu tinha uma visão realmente, pô, esse cara, sei lá, eles estão lá, são os dinossauros, sabe? Aquele preconceito mesmo. É uma visão que a gente tem aí. Todos nós temos algum preconceito, né? Não tem jeito, né? A gente sempre tem algum conceito antecipado de alguma coisa. Eu tinha, né? Que circula no mundo de tecnologia no Brasil e
e ver essas pessoas trabalhando, atuando, cara, assim, são pessoas muito competentes que Sim, conseguem manter exato. conversas de alto nível, muito acima do que a gente está, às vezes, é capaz de manter, né, em termos de conhecimento Sim. e profundidade do assunto, que realmente são acho que o motivo de orgulho aí para o que a gente tem, né, contado com relação ao Estado. Mas são, de certa forma, são inovações que estão sendo promovidas por um agente, né, vamos colocar assim, que talvez seja um ator não esperado, né, de uma cena Que a gente não esperava de onde viesse isso, né? Exato. Eu tenho mais contato com... Porque, no fundo, o que a gente está falando aqui é de uma forma de interoperar os dados, né? Como que eu troco esses dados? Eu tenho uma experiência maior por trabalhar na área de saúde, né? Na área de tecnologia ligada à saúde, e uma iniciativa que é semelhante ao Open Bank, mas para troca de dados clínicos, né? A gente vai gravar ainda um episódio para falar disso, da aplicação disso, etc. Mas eu queria citar aqui justamente porque no Brasil, hoje, quem está drivando essa tecnologia, que é um protocolo padrão também para troca de dados clínicos estruturados, é o Ministério da Saúde. É a parte de tecnologia do Ministério da Saúde. Hoje, os dados clínicos sobre diagnóstico de Covid, etc., são trocados já a partir desse protocolo, que é o protocolo FHIR HL7, não sei se você conhece. Não conheço. Ele é o equivalente, não é a mesma coisa, mas é o equivalente a um Open Bank, Open Finance, só que para dados clínicos. E isso é drivado também pelo regulador, que a gente tem esse preconceito, como o Baiano falou, de que é o cara que vai ser conservador, que não vai drivar a inovação, etc. E que, cara, no fundo, a gente tem que esperar, é isso desses caras, que são os caras que regulam, que tem que orquestrar o ecossistema. E essa padronização, ela é essencial para que você faça, de fato, uma orquestração e você mantenha um ecossistema, né? Porque, normalmente, a gente atribui isso à iniciativa privada, mas a iniciativa privada tem objetivos que são muito mais individuais, né? Para a companhia, etc. Quem tem que pensar no objetivo de ecossistema, de manter isso plural, é, de fato, o regulador, né? Então, é que é assim, ó, vamos jogar uma visão um pouco dos Estados Unidos, né? Assim, ou mesmo assim, ó, o banco ele pode ter, pelo menos assim, falar... Eu não sou capaz de construir o melhor internet banking. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer qualquer coisa aqui, vou disponibilizar minhas APIs e alguém vai fazer um internet banking muito legal. Eu não vou fazer um mobile banking, mas eu vou disponibilizar minhas APIs e vai ter. Nos Estados Unidos, o movimento de abertura de APIs do sistema financeiro foi assim. O banco pegando e falando, cara, tá aqui minhas APIs, liga no seu RP, tá aqui minhas APIs, liga... E daí é um movimento não regulado lá, por iniciativa, por concorrência. Aquelas APIs são melhores do que as outras, então vou para lá, vou fazer aqui. Então, uma empresa um dia pode decidir abrir conta ou não num banco porque ele tem APIs ou não. Seria um diferencial competitivo. E daí aqui não, a gente tem que um regulador colocar isso daí. Assim. Mas, ó, fazendo advogado do diabo aqui, por muito tempo, o melhor internet bank, o melhor internet phone foi instrumento de marketing para atrair cliente no Brasil. Exatamente. Então isso a galera fala, pô, eu vou abrir mão disso agora, porque aí, imagina, eu tô me colocando no sapato do cara do banco lá, tá? Que é o cara que tem investimento de milhões e o cara tem a massa de cliente, ele faz todo o trabalho sujo de gestão do ativo e beleza, eu vou dar a cara do meu banco, a cara do frente com o usuário para uma startup que tem lá meia dúzia de galera com cabelo verde e fazendo um design bacana. Então, tende a ter uma resistência muito grande. E aí é onde eu acho que tem que entrar o regulador para incentivar, sabe, meu? Porque senão o cara... Como a gente tem instituições financeiras que são muito grandes, muito poderosas, o cara vai querer atender o cara de ponta a ponta. Eu vou fazer o internet banking, eu vou fazer o internet phone, eu vou fazer tudo e o cara não vai sair do meu cercadinho, eu vou resolver a vida desse cara. Como foi o que os bancos pensaram a vida inteira, né? Até hoje. Né? E como que eles tinham que fazer antes, né? Se você fosse montasse um negócio, quisesse fornecer essa facilidade para o usuário de ter um gerenciador financeiro pessoal que você pudesse acessar sua conta, né? Ou você pudesse concentrar no mesmo aplicativo, no mesmo serviço, 2 contas bancárias. Esse fornecedor, esse provedor de serviço, ele tinha que criar os mecanismos dele de integração com cada instituição. Tinha que dar os pulos dele, né? Que eu quero falar disso aqui. O que se fala de screen scraping, né? Que é você ficar lendo, às vezes, uma tela de um gerenciador financeiro
capturando a senha do usuário, que é algo indevido, Mais inseguro pra caramba. inseguro, né? Armazenando isso de uma maneira que, às vezes, isso também não é aprovado pela regulamentação, pelas questões de compliance, né? Você manter as senhas de usuários para você poder manter aquele serviço funcionando. Então, de que maneira que isso reflete na vida do usuário e na vida também da possibilidade de você gerar inovação, né? E aí você começa a abrir a oportunidade para que esse tipo de serviço, esse tipo de facilidade para o usuário final, ele comece a acontecer de forma mais espontânea, né? Porque a partir do momento que você tem a disponibilidade da informação, do acesso e do conhecimento, é que você começa a permitir que novas ideias comecem a surgir. Exato. Né? E aí a grande mudança de mindset do mercado isso é bom para todo mundo. Eu acho que agora as entidades financeiras começaram a entender isso. Porque até então existia um objetivo de tornar a convivência de duas contas, como você deu exemplo, Marins, ruim, porque aí o cara ia brigar para quem dava o melhor serviço para manter as duas sobre o mesmo banco. O objetivo sempre foi esse, ter uma conta no Itaú e no Bradesco é ruim, eu não consigo gerenciar as duas. Eu vou ter que manter as duas no banco só. E aí ficava a briga para quem mantinha as duas contas. O Open Banking, vindo de um agente regulador como uma regulação, obriga o mercado a se enxergar de outro jeito. Ele falou, não, eu tenho que oferecer meu dado, agora eu vou procurar outras oportunidades de inovação e não vou mais brigar por manter o cliente dentro do meu cercado. Né? Daí do que você falou é bacana, porque é um dos objetivos do regulador realmente a concorrência. Ele entende que vai ser melhor para o consumidor, para o usuário final ter uma concorrência, produtos mais baratos ou melhor atendimento, enfim, vai ser benéfico, mas traz também essa questão de decidir várias instituições, né? Se elas vão ser o melhor banco, de trazer um melhor serviço e cuidar daquele de segurança de dados, de armazenamento, de produtos financeiros, de cobrar menos taxas, isso e aquilo, e talvez um canal ruim. E a outra ser um baita de um canal legal, te oferece uma experiência boa, que funciona no teu relógio, na tua TV e etc. E separa um pouco isso, né? Pode até ser outra empresa, né? Exatamente. Bons produtos financeiros e bons canais que distribuem produtos financeiros. Acaba um pouco aquela coisinha do internet banking bonitinho que te paga 70% do CDI. Né? Agora, a coisa fica diferente agora, né? E quem faz isso há muito tempo, né? O Twitter. Então, assim, eu tenho boas APIs e tenho uma rede social. Se acessa através do app oficial ou não é problema meu. Usa aí qualquer aplicativo. Exatamente. Vamos crescer. Então, ele quis ser um lugar que tem usuários e com conteúdo. Então, o banco vai ter que tomar essa decisão. De ser um lugar que tem um CDB bom, tem, enfim, empréstimo bom e etc. Ou que tem uma experiência bacana. Ou os dois, daí tem alguns que vão nesse desafio, né? Aí, falando de evolução até do... Opa, fala aí, Paiano. Não, desculpa, vai lá. Não, completar isso que o Melf está falando, os termos dos diferentes modelos, né? Como os bancos podem evoluir para esse modelo de Open Finance, Open Bank, Open Finance, mas evoluir também o seu modelo de negócio, né? Como que eles vão servir e construir novos tipos de negócios a partir desse ecossistema. Porque o que começa a acontecer é um ecossistema aberto de inovação. Um mercado aberto onde todo mundo pode adquirir esse conhecimento, tornar esse conhecimento em novos serviços, disponibilizar esse serviço para novos usuários. E aí os bancos, eles têm aquele modelo tradicional, né, as instituições em geral, porque isso vai se aplicar e cair também sobre seguros, onde você domina não somente os seus produtos, né, você é quem dirige ali os seus produtos, toda a parte de distribuição, mas também a base de usuários. O que está acontecendo é que os bancos agora também vão poder, além de oferecer as melhores plataformas, melhores aplicativos, serviços financeiros, administração financeira, sobre essa base de usuário do próprio banco, ele vai poder ir além e também oferecer esses mesmos serviços para usuários de outros bancos. E quem sabe aquilo pode fazer sentido para esses usuários, né? Então, torna o modelo, em termos da dinâmica de mercado, muito mais complexo, né? E entrelaçado. Então, você pode manter a tua base de usuário, mas você pode começar a adquirir novos usuários de fora do seu banco, de sua instituição, e também começar a construir novos produtos a partir de composição de produtos e serviços de terceiros, criar novos produtos, criar novas ofertas
Então, isso tende a uma modernização que vai evoluindo no mercado em vários estágios, né? Para modelo de Banking as a Service, Banking as a Platform, e aí a gente pode falar de Open Finance extrapolando para o conceito de Open Insurance, né? Mas também, quando a gente olha para o que vem acontecendo ao redor do mundo, na Austrália, toda a parte de regulamentação, ela se iniciou e tende a abranger muito além de finance, muito além de setor financeiro e seguros, né? De bancos e seguros. Ele extrapola, vai para o setor de transporte, setor de vários setores da economia, porque a visão é muito mais holística. Então, quando a gente começa a perceber o poder dos dados na mão do usuário, o potencial disso a longo prazo é enorme. Então, se a gente começar a analisar isso, fazer um paralelo com iniciativas que estão acontecendo na área de saúde, iniciativas que estão acontecendo na área de governo eletrônico e smart cities, toda essa convergência é onde começa você ver a penetração de serviços financeiros de forma cada vez mais transparente e invisível, eu acho que para o usuário final, e isso agregado. Então, assim, por que eu preciso continuar pagando boleto todo mês, tendo que agendar, e eu não posso fazer uma transação já com uma escola dos meus filhos, que isso já esteja sendo agendado de forma interativa, ou eu podendo aprovar isso no toque do celular, né? Tenho aqui, eu já contratei esse serviço, mas eu vou autorizar, depende da minha escolha, depende do modelo que o fornecedor quer te ofertar, entendeu? Eu acho que essa variedade, essa flexibilidade de ofertas é que vai agregar bastante também no futuro aí do setor. A gente está caminhando aí para o Open World, né? Mas isso é uma coisa que eu quero voltar no final. O Baiano ia falar alguma coisa, vou passar para o Baiano, eu quero fazer uma pergunta para vocês de mercado em relação aí já entrando no Open Finance e no impacto do comecinho ali do Open Bank. Mas, Baiano, você ia falar alguma coisa. Fala aí, meu velho. Um pouquinho chovendo molhado, vocês terminaram já falando tudo aí. Mas é a questão de concorrência, né? Que vocês colocaram em pauta aí. E é muito importante, né? Para todos os usuários, para nós, cada um se concentrar naquilo que é melhor. Então, assim, a empresa ali, a startup, que é muito boa de fazer um internet banking, interação e front-end, vamos chamar assim, né? Pô, é muito bom em experiência de usuário. Ela vai poder oferecer serviços financeiros conectados no Open Bank, né, seja lá qual for a atuação dela. E com isso, como vocês comentaram, né, do Twitter, ele foi ótima, né, excelente analogia, né? Então, assim, não importa de onde está vindo, mas vai estar vindo, né, vai estar chegando, né, transação bancária, conta corrente, né, tudo bonitinho, porém especializado, ali o cara é especializado nisso. Pô, a gente é especializado em cripto, então quando o cara quiser conectar cripto, conecta com a gente. Ali o outro é especializado em tal coisa. Então, tem espaço para todo mundo conviver e espaço para que os melhores se destaquem em relação, como se colocaram, o usuário mesmo. O usuário experimentando e dizendo, pô, eu gosto desse serviço aqui, é desse que eu vou utilizar. Eu acho que isso aí é uma evolução realmente que não tem mais volta, né? Não tem, né? É o usuário, a pessoa no centro. E aí a minha pergunta é nessa linha. Como vocês veem a aplicação disso no curto prazo? Né? Porque a gente acabou de dizer aqui, a gente vai ter os bancos se especializando na prestação de serviços bancários, com suas APIs abertas, e eu vou ter, por exemplo, um front-end, uma aplicação que gerencie isso para mim. Vocês acham que isso é plausível de que eu seja um cara multibanking no futuro, eu tenha várias contas e com o uso de produtos de vários bancos, né? Então eu posso ter aqui tenho uma conta no Bradesco onde eu uso o CDB, eu tenho uma conta no Itaú onde eu uso a conta corrente e eu tenho lá uma conta na Sul América onde eu tenho o seguro de vida. E eu gerencio isso tudo no aplicativo só, porque através do padrão aberto eu consigo gerenciar isso numa ponta só. Se vocês veem isso como um futuro próximo, e como a gente vê isso do ponto de vista de mercado, analisando o case da XP. A XP, quando era tudo mato, não tinha API aberta nem porra nenhuma, os caras começaram a criar um marketplace onde eles vendiam produtos de vários bancos, mesmo sem essas APIs. Isso deve ter dado um trabalho artesanal do cara de implementar um marketplace como esse, né? Onde você podia, naquele momento, sem o Open Banking e o Open Finance, ser cliente de vários bancos, de vários produtos dentro da plataforma dos caras.
Como vocês veem do ponto de vista de mercado, como fica uma XP hoje, que isso... O muro de entrada nesse tipo de mercado ficou muito mais simples agora. Não preciso de um caminhão de dinheiro para fazer isso. Se eu consigo me conectar com todos os bancos e criar um marketplace para que você seja cliente de vários bancos de forma simultânea, como a XP fez isso quando existia um esforço muito grande para fazer isso. A barreira de entrada está muito menor agora. Como a gente vai ver a transformação desse mercado, e aí já entrando no Open Finance, com esses outros produtos? Open Finance é só Open Banking mais seguros? Tem investimento? O que mais tem nisso? Qual é a barreira de entrada para... O cara que está montando uma startup tem 2 devs, um arquiteto, o cara bota ali as APIs, ele consegue botar um app no ar. Esse cara pode ser a nova XP? Tá, vou começar aqui, mas assim... Putz, pode, mas tem seus desafios, assim, né? Conseguir o cliente ainda é caro, assim, o custo de aquisição de cliente e tudo mais. Então, esse é o... Quem tem muito cliente já, então daí é um posicionamento. Quem já é varejo, sei lá. Quem já tem cliente, oferecer um serviço bancário, oferecer um serviço de seguro, daí ele tá mais fácil. Então, assim, putz, eu sou já oferece, né? Mas eu sou uma Magalu e quero agora oferecer tal produto bancário, daí é fácil eu fazer isso, porque eu já tenho cliente. Então, eu já adquiri ele, já paguei pelo custo, né? Eu sou Submarino, eu sou uma AWS, uma Amazon, né? Na parte de e-commerce, então, daí fica fácil. Agora, começar do zero e conseguir o cliente para fazer isso e tudo mais, daí é desafiador, realmente. Mas vai existir isso. Vai existir, sim, marketplaces de produtos financeiros com Open Bank, com Open Finance de modo geral, né? Daí só voltar um ponto para todo mundo, o Open Finance, né? Que você perguntou assim. É um caminho. A gente já tem o Open Banking, já tem as 3 fases aí que eu falei no ar. A gente entra com a SUSEP regulando o Open Insurance aí. Começou o assunto no começo desse ano. Tem grupo de trabalho em andamento. Talvez a gente já tenha uma primeira fase, que é aquela fase de dados públicos e tudo mais, ainda no fim desse ano. Putz, tem muita gente trabalhando para isso acontecer. Pode ser que escorregue, vá para o ano que vem e tudo mais, mas tá rolando. E vai ter um cronograma, tem um calendário, enfim, para isso acontecer em 22 e tudo mais, outras fases. A CVM, toda a parte de investimentos, não tem um cronograma ainda, mas ela já trabalha com isso. Ela já está falando com outros reguladores, já vai criar grupos de trabalho em breve, enfim, para que isso aconteça. Então, no que a gente fala de órgãos reguladores do mercado financeiro, isso está bem avançado, digamos assim, então mais 2 anos, mas traz aquilo. Então, quem tem o consumidor consegue oferecer produtos financeiros que façam sentido, se ele tiver, daí a gente pode entrar nisso que vai ser muito legal. BI, inteligência, análise de dados, daí ele consegue te oferecer o produto financeiro. Imagina você ter a possibilidade de oferecer 3 contas correntes para o usuário e conseguir oferecer qual é a melhor conta corrente que ele deve ter. Qual que é o melhor investimento que ele deve fazer para... Putz, sem o cara se preocupar e daí você também como canal, sem a responsabilidade de, eu quero vender isso aqui que é ruim ou tudo mais. Então, isso vai acontecer, isso é um caminho. Mas conseguir cliente, então, ser uma nova XP, assim, a XP tem uma estrada aí, eu não sei o tempo dela, mas uns 10 anos. Então, uma startup que começar agora vai, assim, tecnologicamente está muito mais fácil. Isso daí sim. Então, isso daí com Open Banking, com Open Insurance, é um caminho mais fácil, mas conseguir usuário ainda é um desafio aí. Acho que em todo mercado, conseguir o cliente é sempre o maior problema, né, cara? Eu acho que nesse aspecto, né, toda a parte de padronização da APIs, ela traz, de certa forma, nesse primeiro momento, uma inovação, mas à medida que o mercado vai consumindo e demandando, a padronização, se ela não tiver novidades, se tiverem evoluções, você começa também a ficar um pouco para trás. E onde entra uma oportunidade, abro até a questão aqui para discussão com o grupo. O Open Banking, em termos de framework, né, de governança e de estrutura de trabalho para questões de segurança, gestão de consentimento, é algo muito interessante que foi disponibilizado dentro desse contexto. Mas as inovações, onde é que tem o espaço também para a inovação de cada instituição financeira, dela
pescar uma nova ideia, transformar aquilo em um novo serviço, mas poder utilizar o mesmo arcabouço, o mesmo framework de segurança, usuário. E isso ainda são coisas sem respostas, né? Onde existe espaço para evolução do mercado, para chegar nesse nível de consumo e de demanda, né? Para o que hoje é disponibilizado em termos de padronização, mas como é que eu também vou evoluir nesse mercado? Depois está em passos futuros, em termos de entrada de serviços de seguro, iniciação de serviços de seguro, entrada de serviços de corretoras, né, de mercados de capitais, e vários outros serviços financeiros que podem ser não tão visíveis para o consumidor final, mas fazem muito sentido também para o cliente corporativo, né? Quanto tempo a troca de dados para o cliente corporativo ficou restrita aos padrões do KNAB, né? Não. Alguma coisa. Legal. Acho bem bacana que você falou isso, porque realmente assim, é um peso que a gente tem que fazer. Qual que é essa régua? Pensa assim, todo esse padrão, tudo que a gente está falando aqui de APIs está sendo definido. REST APIs, trabalhando com POST, GET, isso. Pô, mas não queria. Eu quero trabalhar com outro padrão tecnológico que transfere dados. Não. Você vai ter que trabalhar com... Se eu sou um dev, levanta a mãozinha aqui e fala, cara, beleza, esse padrão é legal, mas eu quero implementar por gRPC, não quero usar REST. Exatamente. Ferrou. Não. É REST. Todo o seu time de dev da sua instituição financeira ou da empresa que está fornecendo serviço para você vai ter que ter um API Gateway que fornece REST, etc. Ah, mas e GraphQL? Não, vai ser REST API, trabalhando com JSON. Então, assim, um padrão, ele é bom num primeiro momento, até acelera, de certo, toda a adoção, etc. Mas ele limita. Quantos e quantos padrões a gente não tem? Sei lá, padrão da tomada. E daí eu quero ter um dispositivo diferente, que tem uma tomada padrão USB. Até que chega um momento que o padrão não suporta mais, você tem que atualizar o padrão. Se a gente demorar, se a gente tiver um padrão travado que dure 3 anos, 5 anos, putz, ele trava o mercado. Então precisa ser um padrão tem que extremamente ser vivo, né? Tem que ser vivo, ou flexível o suficiente para evoluir. Que hoje, sendo franco aqui com vocês, eu acho que estamos num nível de tecnologia padrão mercado. A gente não começa defasado, pelo menos. Não tão ruim, né? Sim, concordo. Claro, poderíamos ter um GraphQL para poder eu diminuir o payload dos dados da conta corrente para otimizar meu aplicativo? Poderia, mas ok, nem tanto a Jetson, nem tanto a Flintstones, né? É consolidado, é uma tecnologia de 10 anos, mas enfim, sim, é estável. É isso. Legal. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Frisando aqui, Melf, a questão do Open Finance. Tá, né? vamos lá. Fala aí. O Open Finance, diferente do Open Banking, então, é a visão que eu tenho, tá? E você corrige e complementa, por favor, porque provavelmente minha visão está errada. Mas eu vejo mais o Open Finance como um conceito ali de finanças abertas com vários ecossistemas abertos, como é o Open Banking. Então, o Open Finance seria um conceito onde teria o Open Insurance, o Open Banking, Open Investment, sei lá, e teria esse mundo aberto. E aí eu teria que ter a maturidade de cada um desses mercados para poder ter um mundo financeiro aberto. Não é exatamente um projeto como é o Open Banking, que tem um comitê ali, regulador, etc. É isso? Então, como eu vejo, assim, que até deveria ser. É tudo animal, mas um nada, um voa e um anda, e um corre, assim.
Mas tende, assim, ó, hoje a gente tem em andamento 2 grandes projetos aí, que é o Open Banking, que está correndo, e o Open Insurance, que está voando. Mas eles se falam, então eles estão se conversando, conselhos, entidades, o próprio regulador. Existe uma grande vontade de ser uma coisa só. E daí, quando isso aí se virar uma coisa só, um Open Finance, entra um pouco, o Rafael pode complementar, no Open Tudo. Porque daí a gente está falando de dados de serviços de energia que eu consumo, enfim, daí traz outros exemplos aí, mas a gente tende a ter um Open Finance de... pode ser 3 reguladores, mas todos se conversando e todos os grupos de trabalho, para daí entrar numa coisa muito maior de todos os dados que eu tenho, e dados de saúde, e enfim, toda uma economia de dados que eu, como usuário, posso compartilhar. Então, eu posso ter permissão de pegar meus dados vamos extrapolar para saúde, compartilhar com a farmácia para ela pegar e me mandar um medicamento. Então, putz, eu compartilhei a receita, o prontuário, enfim, qualquer coisa assim. Então, isso é um caminho. Então, assim, é uma coisa que começa com alguns reguladores, mas a padronização vai evoluindo para isso. Legal. Essa questão do Open Tudo, Fica do Open meio... World, isso é muito louco, porque eu acho que cara, você roubou minha pergunta final do podcast, beleza? Mas eu vou te perdoar. A minha pergunta é se a gente vai caminhar para isso, de terapia. Porque assim, quando a gente fala do mundo de APIs, todo mundo começou a criar API, beleza? Só que a galera começou a não considerar o tempo que você tem para consumir uma API, beleza? Então, você expor uma API não significa que o teu problema está resolvido, porque o cara vai ter que estudar a tua API, fazer um desenvolvimento que é tão... ok, não tanto, mas ele tem um certo grau de desenvolvimento para ser consumido que é equivalente, em certa parte, a você criar aquela API. Isso não se resolve ali. Isso começa a se resolver a partir do momento que você tem algum tipo de padrão em que você implementa para um nicho, e aquele nicho tem um padrão e você atende vários segmentos, como é o Open Banking, por exemplo. A gente começa a ter uma sinergia entre coisas da sua vida quando você começa a ter essas padronizações. Então, vamos supor o exemplo que você deu, Marins, de, será que eu não conseguia pagar o boleto da escola do meu filho de uma forma mais simples do que eu ter que escanear através do Open Banking o código de barras todo dia e pagar através do meu aplicativo? Se eu tivesse um Open School que me dá as mensalidades via API e eu tivesse um aplicativo que gerencia a minha vida, talvez isso fosse possível. Mas além disso, também as notas deles e se eles fizeram o dever ou não. E aí isso se escala num potencial absurdo. Exato. Inclusive, cara, isso dá um episódio, hein? Isso dá um episódio. Eu tenho a opinião de que muita gente condiciona hoje, inclusive essas discussões agora de 5G, etc., o avanço do IoT, a latência e 5G, etc. Na minha opinião, o IoT ele não evoluiu ainda por falta de conectividade. Não é simplesmente latência de rede. Mas, por exemplo, mas beleza, eu vou ter uma geladeira conectada na internet, ela vai saber quando acabou o leite. E daí que ela sabe que é o leite se o mercado não tem uma API para poder fazer a compra então, da mas isso tem um outro fator que está relacionado ao mercado, que é o seguinte, cara. Pode ser gerado um monte de inovação e definido pelo regulador, mas se aquilo não chega também a ser feita a disponibilização não para os principais centros, mas também para toda a população, o negócio acaba se tornando inviável, porque você vai ter uma população incluída dentro do sistema e a outra não. E outra não. E aí você começa a criar sistemas paralelos. Então, eu acho que a questão de ser faseado, a questão de ser monitorado isso e desenvolvido com o mercado, numa parceria, não somente ditado da maneira como isso tem que acontecer, ou esperar que o mercado defina isso, é justamente para promover a competitividade, mas também a inclusão, uma série de outros fatores que são importantes. Eu acho que um exemplo de conectividade, de serviço e facilidade que teve uma adesão muito forte foi o Pix, né? Sim. Que está entrando agora numa outra fase da terceira fase do Open Banking, um outro estágio que traz uma série de outras facilidades, mas que trouxe aí um caminhão de facilidades para o usuário final que foi enorme, né? A maneira de você movimentar dinheiro, a maneira de você tornar isso mais prático no dia a dia para todo mundo. Mas mesmo assim ainda tem uma parte
que ainda não está inserida nisso, né? Então, como cuidar disso também é tema para outro episódio. Exato. E eu quero deixar a pergunta pro Baiano aqui. Como é que a gente vê esses mundos se conectando, Baiano? Porque quando a gente fala aqui do Open Tudo e do Open Finance, onde eu vou ter todas as minhas finanças centralizadas num lugar e abertas, como que você vê a convergência desse mundo cripto que hoje ainda é isolado do resto do mundo financeiro? Eu tenho lá minha conta na XP, onde eu tenho meus investimentos convencionais. Eu tenho um outro aplicativo ali, onde eu tenho uma especialização para cripto. Como que você vê essas coisas um dia? Será que um dia eu vou abrir lá um aplicativo único, vou ver o saldo da minha conta corrente, vou ver CDB, vou ver ações e vou ver meu saldo em cripto ali, cara? Short answer, sim. Você vai, eu acho que em algum momento isso vai acontecer, né? Você vai ver tudo ali, porque os próprios bancos vão dar suporte, vamos dizer assim, né? E o próprio regulador, né, como está sendo colocado também, né? Vai regular e vai suportar. A tendência, né, é de mainstream, realmente, né? A gente olha... Aqui no Brasil ainda a gente olha ainda com... A coisa está andando, mas não é igual a alguns outros lugares no mundo, né? Mas você nota hoje, por exemplo, quem assistiu o prêmio de Fórmula 1 viu lá um carro do Bitcoin lá, né? Então tá lá, né? As pessoas estão vendo que, né, tem alguém que patrocinou aquilo, sendo que o Bitcoin não tem um dono, né? Não é uma empresa, né? É até estranho ver isso, né? Mas tem, né? A gente tem um cara da nossa comunidade que patrocinou uma placa de uma rodovia nos Estados Unidos e botou a Clever. E as pessoas de cripto, elas são um pouco mais assim, né? Um pouco mais... É uma comunidade, né? Funciona num esquema de comunidade, bem parecido com as comunidades open source, né? Hoje, né? As pessoas já estão no mercado de cripto desde 2016, 2017, enfim, né? Hoje a gente já nota um outro caminho, né? Um outro caminho que é o mainstream disso, né? Aí você vai nos Estados Unidos, já tem arenas com o nome, né, de crypto.com, enfim, etc. Empresas de cripto, né? A coisa vai ganhando, né? Você já vê celebridades dizendo que parte do salário dele ele quer em cripto, né? Ele não quer em dinheiro, ele quer em cripto, né? O prefeito de Miami, né, quer o salário dele em cripto, né? E tem algumas outras personalidades nos Estados Unidos, né, que vieram a público e disseram isso, né? E querem realmente isso, né? Falaram, eu desejo isso, né? Para mim seria melhor, né, que eu recebesse todo o meu salário em cripto. Então, naturalmente a coisa vai, porque é como foi colocado, né? Quem manda no final das contas é o usuário, né? É o que o usuário quer, é para onde o mercado vai. Pode fazer o que for, mas o que o usuário quer é para onde o mercado vai, né? Não tem muito como fugir disso, né? A demanda vai vindo das pessoas, né? Então acho que no futuro vai ter espaço para todos, né? Como assim? Como já acontece hoje, né? Hoje você fala aí, você falou de mas é isolado, é mesmo. Você consegue aplicar num ETF, né? Que é um índice comprável, né? Você pode comprar uma posição lá do índice, né? Que é um índice financeiro. Você pode comprar esse ETF e é um ETF baseado em cripto. Você pode eu tenho algumas coisas desse tipo, né? Tem o Hashdex lá, se eu estiver falando certo, também, que é um índice também, né? Comprável, uma espécie de ETF, é um fundo de investimento, né? Na verdade, nesse caso aí, que tem em todos os grandes bancos, está lá disponível. Você pode ir lá, grandes empresas de financeiras, pode ir lá, fundo de investimento, escolher lá Hashdex 11, alguma coisa assim. E é em cripto, né? Então, o banco ele já oferece, né, esse tipo de serviço da maneira como ele conhece, né? É como um investimento, como um mercado de investimento, né? Então é assim que ele conhece, é assim que ele está oferecendo, né? Acho que em algum futuro próximo, a gente, como você falou, você vai abrir um app, enfim, seja qual for esse app, e lá você vai ver o seu saldo consolidado, né, de tudo que você tem. E não falta muito não, para mim é meses agora, para mim, não é nem anos. Isso. Eu adoro o Melf, porque ele é o cara super entusiasta do bagulho, cara. Não, mas assim, a gente tem corretoras que já são instituições de pagamento, corretoras exchanges, né, corretoras aí de Bitcoin, de outras criptos, que já são instituições de pagamento. Então elas podem aderir ao Open Banking aí, já aderem, enfim, tem que aderir à terceira fase, mas podem aderir a todas e oferecer isso para o usuário, enfim, na hora é bom você lembrar
Desculpa interromper, mas o mercado do Bitcoin, eu ia falar disso, é patrocinador do Corinthians, então a gente já vê... Então, não falei o nome, mas ele mesmo. Assim. Então assim, já existe isso, né? Não tem problema falar, ele mesmo, né? E já existe, né? Tipo assim, já tá próximo. É legal ouvir de você até isso, que o mercado tá próximo, Bitcoin patrocina o Corinthians, mas a Clever patrocina o PPT no Compila, que é muito mais legal. É muito mais audiência. Muito mais legal. Cara, mas é o que vocês falaram de cliente, gente, é muito real, né? Tipo, isso aqui é um bate-papo mesmo, né? Como o El sempre coloca, né? Um bate-papo de bar mesmo. Então, assim, o mercado Bitcoin já tem anos na nossa frente, né? Então, eles têm, no Brasil, principalmente, uma carteira de usuários muito maior que a nossa, né? Só que é interessante porque a gente fez uma estratégia diferente, a gente foi para o mercado global. E no mercado global a gente tem números interessantes, né? A gente tem 3 milhões de usuários no mercado global, né? Como wallet, né? E a gente agrega serviço na wallet e dali vem a nossa fonte de receita, né? Então, como eu falo, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todos, né? Só se ter boas ideias, realmente tentar entender a necessidade do usuário, né? Para você tentar facilitar a vida dele, né? É o que a gente, por exemplo, como Clever, é o que a gente tenta fazer, né? Tentar levar a cripto de maneira facilitada. Que não seja difícil, que ele se sinta seguro também, que seja seguro, etc. Agora, falando de mercado global, Baiano, a própria evolução de Open Banking para Open Finance e a interoperabilidade disso com o mercado global é algo ainda para se discutir bastante, né? Porque você, como usuário, você vai ter aqui a facilidade de fazer pagamento no Brasil. Você vai para o Recife, você vai para Florianópolis, você vai para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde quer que você esteja, você vai conseguir usar o Pix, os serviços através também do sistema Open Banking dentro do sistema financeiro nacional. Agora, você faz uma viagem ou você está durante um período no exterior, como é que você se beneficia dos mesmos serviços lá fora, né? Se você falar isso pro Baiano, ele vai falar para você usar cripto, cara. É isso aí. Mas não tem, hoje não tem outro caminho, mas hoje não tem outro caminho. Hoje, o principal questão aí é o regulatório. Então, existe... E também existem as outras discussões paralelas em termos de padronização dessas APIs em nível global, né? Porque cada API, cada país, ou onde também não tem regulamentação, não tem um órgão regulador definindo, né, quem vai definir as APIs, deixa para o próprio mercado definir. Então, não existe por mais que exista uma interoperabilidade, uma padronização ao nível do país, né, nível nacional, de maneira internacional isso não existe. E você nem vai ter um órgão como um Bacen mundial. Você pode ter um ISO, né, para isso. Um ISO, E daí você pensa na possibilidade de você fazer, enfim, cada vez o mundo, você tem uma mobilidade maior. Então, você acabou de mudar para um outro país, para um outro estado, e tem a possibilidade de pegar o histórico que você tinha naquele banco do teu país, trazer para esse, começar a ter crédito, ter operações, ter tudo, em vez de começar um novo relacionamento do zero. Então, assim, tem casos de uso extremamente úteis num compartilhamento de dados internacionais aí, para a mobilidade das pessoas, para pessoas, ou refugiado, enfim, né? O cara às vezes não saiu do país dele porque ele quis, ele saiu porque era obrigado e perde todo o histórico financeiro dele. Cara, o potencial disso é gigantesco. Mas nesse global, deixa eu deixar uma vírgulazinha aqui. Fala aí. Desculpa, mas assim, esse global enxerga um impedimento enorme aí que é em relação ao mercado financeiro, como ele funciona em cada país mesmo. É muito diferente, né? Vamos pegar o exemplo aqui dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos as pessoas usam muito cheque, que aqui você já viu um cheque, quando foi a última vez que você viu um cheque? Né? Eles usam lá diariamente. O que é isso aí, Baiano, cheque? Eles mandam um cheque pelo correio. Eles não usam nem correio e nem cheque. Define para audiência, porque eles precisam entender assim. A gente tem muito milênio, galera de geração alfa. Explica aí pra galera o que é um cheque, cara. Mas, galera, é sério isso. E tem que explicar mesmo, porque outro dia eu fui falar sobre isso, a pessoa me perguntou, mas o que é um... Minha filha tem 17 anos, pai, o que é um cheque? Ela nunca viu um cheque na vida, ela não sabe o que é isso. É impossível, né? Tipo assim, o cheque, como assim um cheque? Não existe, né? Pix, ela só sabe. A Pix, ela sabe o que é. Pix, ela sabe. Ela vive, ela não ganha mesada mais em dinheiro. O dinheiro dela é digital, ela não pede Pix. Papai me manda um Pix. Aí você manda em cripto ainda, né? Não, ele é esperto, ele manda ela Pix. Tem cripto e ela tem Pix, mas ela pede Pix, né? Porque ela quer pagar ali né? Quer pagar a baladinha que ela vai sair, ela paga em Pix mesmo. Ela pede o Pix, né? Mas o dinheiro que ela tá guardando próximo mês você
pega É em cripto. o próximo mês você pega um papel aí, escreve, Assina e fala, ó, isso é um assina e cheque. fala, vale isso. Então, um cheque, para quem nunca ouviu falar o que é um cheque era um papel mesmo, um pedaço de papel, que você escrevia por extenso o valor, quanto vale aquele cheque, assinava e dava para a pessoa que portava esse cheque com a sua assinatura, lógico, um papel impresso pelo banco, ela poderia depositar na conta dela, né, ou ir no banco e sacar. Nos Estados Unidos as pessoas não vão mais no banco sacar realmente, eles escaneiam pelo celular o cheque e cai na conta corrente da pessoa. Né? Beleza, eles modernizaram o cheque, mas tem cheque ainda, os caras usam, né? Caraca, então, isso assim, então como é que você vai botar cheque? Aí tem que ter cheque, aqui também o histórico vai ter que vir, né? Aqui tem Pix, lá não tem Pix. Enfim, cada mercado é de um jeito e a parte regulatória. Né? Nos Estados Unidos a regulação não é federal, como é aqui. Isso. Cada estado de todos os vários estados que tem nos Estados Unidos, que eu não vou falar o número que eu vou errar, mas todos os estados que tem lá, cada estado tem sua própria regulação. A regulação não é federal, como é aqui. Né? E isso a gente vai para a Europa, beleza, a Europa acho que até mais tranquilo, porque a Europa, você olha lá, é europeu. Né? A regulamentação uma regulação é do bloco europeia, é do bloco inteiro. Se você for para Lituânia, Estônia, não importa, é europeu. Né? Suíça, ou Luxemburgo, Liechtenstein, não importa o tamanho do país, se é um principado, se é um país gigante, se é a França, é uma regulação única ali. Eu acho mais fácil, né? A gente equiparar as coisas e construir essa API aí, né? Eu acho que vai dar trabalho. O que eu tô querendo dizer assim, vai dar trabalho. O Mundial vai dar trabalho. Mas se a gente for da Ásia, esquece, né? Tem pedaços, né? Essa composição. Assim, tem a API, que é a forma de comunicação e a estrutura de dados. Tem a parte da identidade, que é outro fator de evolução também, que pode se modernizar e evoluir aí ao longo do tempo, que é você também ter o papel da identidade digital, né? Se você começa, a partir do princípio que você começa a ter a identidade digital... Que é um pré-requisito pro mundo aberto, né? Que facilita as coisas, né? Isso é uma base. Porra, a gente não tem uma chave primária única até hoje. Tem lugar que é RG, tem lugar que é CPF. Exato. Então, né? A gente não tem uma chave primária. Mais que isso, a gente tem uma necessidade de uma chave mais global, enfim, porque a gente está agora nesse momento aí, pós-Covid e tudo mais. Vai ter passaporte? Peraí, como é que eu sei que esse cara se vacinou e ele pode entrar nesse país? Você mostra um papel, entendeu? Assim, e aquele papel naquele país não vale nada, mas eles confiam. Porque daí... Podemos levar isso para um blockchain ou podemos levar para APIs interoperáveis, enfim, mas tem que ter uma maneira digital, tem que ter uma identidade que prove que realmente eu tenho aqueles dados e quero compartilhar com aquele órgão que vai me receber lá ou não. Né? Sensacional, cara. A gente tem que caminhar aqui pros últimos minutos, cara. Eu poderia ficar aqui, mas 3 copos de cerveja falando com vocês aqui, porque tá literalmente um papo de bar maravilhoso isso daqui. E eu acho que a gente pode fazer uma continuação como Open World aí, cara, pra essa parada. Porque, inclusive, eu quero fazer um episódio para falar um pouco mais básico, para falar do conceito de APIs, etc. E eu acho que pode ser a continuação aqui. Eu acho que eu quero convidar vocês novamente aqui pra gente falar desse potencial, porque aí a gente pode pirar mesmo na parada, de falar, pô, qual o potencial disso para inovação, para novos negócios, para, cara, carro autônomo, como é esse mundo? Vamos praticar um pouco de futurismo aqui, né? Com um mundo, de fato, com APIs abertas, com entidades com chaves seguras. E qual o problema que a gente tem de privacidade com essa porra toda? Cara, dá um episódio bacana aqui, hein? É isso aí, você falou rapidinho lá de IoT, falou de carro, agora é isso, é você poder ter o carro autônomo, indo de repente e se abastecendo em algum lugar... E pagando por aquilo, e passando num pedágio e também pagando por aquilo, enfim. Talvez até trabalhando de Uber e virando autônomo mesmo, ganhando dinheiro pra você, assim, né? Exato. Porque, cara, eu como arquiteto, aqui minha cabeça fica, porra, eu tenho uma API aberta para tudo. Eu tenho identificação forte de tudo que tá rodando. Eu tenho um IoT mensurando os eventos que estão acontecendo. Cara, com microserviço e Kafka, eu automatizo o mundo. Agora, um ponto que é bem legal, que eu acho que a gente tem que falar, mas é o poder que a gente traz isso para o consumidor de qualquer maneira. Porque, numa analogia aqui, se eu posso compartilhar
toda a minha preferência de bebidas, tudo que eu bebi no último mês pro cara na hora que eu cheguei no bar, e é um bar que eu nunca estive, putz, ele pode me oferecer a bebida que eu gosto. Então, é isso que, como cliente, a gente tem que esperar agora do sistema financeiro, que eu possa compartilhar. Tudo que eu sofri nos últimos 2 anos lá, ficando negativo, pagando isso, não, então esse é o melhor produto que eu posso. Ou tudo que eu investi não teve uma rendabilidade tão boa, então eu vou te investir, vou te apresentar esses produtos. Então, assim, é isso que o banco tem que trabalhar, nessa experiência. Isso é BI, é inteligência. Você está fornecendo dado, agora nós como clientes temos que cobrar o bom uso desse dado. É isso. Para que você tenha uma boa experiência. Né? Acho que não é nem cobrar, acho que é fazer as escolhas, né? Porque as opções vão começar a surgir no mercado. Exato. No seu App Store vão estar ali as opções. Exato. Se o teu banco não te oferece, você vai fazer uma opção, porque você vai conseguir acessar os seus dados. Exato. Por quem te serve aquilo, né? Então, É nessa linha, Rafael. Eu te dei meu consentimento. Se você não exato. usou bem, eu vou dar para outro, né? Exato. Eu tiro daqui e levo para lá. E agora a gente tem uma milha aí que é o que o mercado precisa acompanhar, né? Porque os padrões estão definidos, os bancos aderiram e se prepararam e disponibilizaram os serviços, mas também onde é que estão as ofertas de serviços à altura do que está sendo disponibilizado ainda está atrás. Então, a oferta precisa aumentar agora para que esse mercado continue evoluindo, né? É isso aí. Muito bom, show de bola. Galera, eu vou passar aqui nossas palavras finais para a gente encerrar e deixar o gostinho de quero mais aqui. É bom terminar no áudio, que a gente deixa a pauta aberta para outro episódio aqui, que tende a ser muito bom também. Vou passar aqui para cada um para fazer suas considerações finais e aí dentro da tua área de atuação, falar como de fato pode, para quem está ouvindo aqui, queira fazer contato com vocês, com a empresa que vocês estão atuando, o que a gente pode oferecer aí para quem está ouvindo esse podcast, quer conhecer mais sobre Open Banking, quer conhecer mais sobre Open Finance. Na descrição aqui do episódio, vocês vão encontrar aqui o LinkedIn de todo mundo, pode chamar, trocar ideia. Inclusive, você está no YouTube aí, dá um like aí para impulsionar nós, hein, por favor. Eu sempre esqueço de pedir o like. Dá um like aí nesse vídeo e bota um comentário aí, pergunta para cada um aqui as dúvidas que surgiram, tá? Baiano, nesse mundo aí, meu velho, o que a Clever pode ajudar quem tá ouvindo a gente aqui? Como é que pode te encontrar e trocar uma ideia, tomar uma cerveja contigo? Boa. Pode nos encontrar lá em clever.finance, né? Lá é o nosso principal website atual, né? É o clever.finance. O clever.io é a nossa home da Exchange, né, que a gente usava anteriormente, mas agora é a home da Exchange. E o clever.finance é onde está lá falando sobre todo o ecossistema que estamos construindo, né, em volta dessa comunidade maravilhosa que a gente vem construindo aí ao redor do globo, né. Como eu falei, já temos aí 3 milhões de usuários, chegamos a 150 mil usuários ativos diários, coisa de 500 mil usuários ativos mensais, né. E ao redor do globo, né? Muitos americanos, né? Os principais, assim, americanos, filipinos e africanos, né? A Nigéria, né? É muito forte em utilização da Clever, né? Se você quer se juntar a essa comunidade, acessa lá clever.finance, né? A gente está aqui para te apresentar essa finança, né? Descentralizada, né? Você, dono das suas keys, dono do seu cripto, né, ou não, se você quer uma exchange, a gente também está construindo uma exchange, né, o nosso intuito é fazer com que a sua experiência com cripto seja facilitada, seja segura, seja tranquila. É isso aí. Show de bola. Melfi, o que a gente tem aí de novidade que a TecBan ganhou o prêmio esses dias, né? Ganhamos o prêmio. Ganharam o prêmio aí de implementação de Open Banking e tal. O que a galera pode te procurar aí para saber mais sobre o mercado? O que você pode oferecer para a galera? Como TecBan e produto, a gente ajuda bastante as instituições financeiras a entrarem nisso. Então, assim, tem que padronizar as APIs, tem um monte de questão de segurança que a gente nem falou aqui, mas vale também um outro chopp só para falar disso. Então, toda essa questão de consentimento é importante. Então, assim, o que a TecBan criou? Um produto que abstrai tudo isso para a instituição financeira entrar mais fácil. Mas para o público aqui, eu acho principalmente assim, para quem é dev, eu recomendo ir lá no GitHub, procurar Open Banking, vai ter toda a documentação. Então, a documentação do Open Banking, tudo isso que a gente falou, é público. Tem o site do Open Banking, é org.br, né? Open Banking Brasil, org.br. E, cara, tem lá todas as instituições participantes. Então,
quais bancos estão nessa, toda a documentação, tudo mais. Então, assim, vale a pena os devs pesquisarem mais aqui sobre Open Banking. Quem é PO, escutou a gente, ou enfim, de negócio e nem sabe o que é API, daí tá perdido. Tem que estudar API. Começa do lá. Olha aqui no feed, vai ter um episódio sobre API que a gente vai falar do próximo, básico. né? Isso, Assim, um dos próximos vai ser de API. Vai ser sobre API, você vai poder ter o básico aqui, porque a gente vai dar um passinho atrás. Mas é importante, né, Melf, que o PO tenha conhecimento desses conceitos aí para poder discutir no mundo de tecnologia como um todo. Exatamente, até para entender assim, putz, então meu aplicativo agora pode fazer isso e funciona assim e tal, e daí demandar. E você falou, tá o LinkedIn aí aberto, o pessoal pode conectar, falar comigo, procurar dúvidas, mas é isso aí, valeu, brigadão. Muito, eu que agradeço, cara. Marins, conta aí um pouco pra gente como que a Red Hat pode ajudar essa galera aí que tá nesse mundo de implementação do Open Banking, de Finance como um todo. Eu sei que você não trabalha só com Open Banking, Open Finance, mas o mundo de Finance como um todo, né? Sim, sem Fala dúvida. um pouco aí do teu trabalho. Agradecer a oportunidade. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E a Red Hat tem... acho que tem um marco aí nessa modernização do sistema financeiro, que foi o Pix. Red Hat participando do projeto ali, de toda a parte de infraestrutura do Pix para tornar isso possível hoje. Isso é um dos exemplos, acho que isso fala por si só. E dentro do contexto, acho que hoje inteiro do mercado, o Red Hat suportando muitos clientes do setor financeiro a se transformarem, né, saírem do modelo tradicional de instituição verticalizada, indo para o modelo digital, no sentido mais amplo, para levar essa experiência para o consumidor, levar essa experiência não somente através do Open Banking, mas através da modernização dos seus canais. E a partir do momento que você tem plataformas que podem funcionar no seu data center e em vários ambientes de nuvem e de edge computing, que é outro tema, você vai conseguir operar isso de uma escala e toda potencial que o teu negócio pode permitir, né? Então, é isso que a Red Hat oferece no modelo open source, no modelo de colaboração, no modelo de inovação aberta para o mercado financeiro, apoiando grandes instituições e pequenas e médias instituições na adoção de tecnologias abertas. Fazer um parênteses aqui, quem não ouviu, a gente tem um episódio, acho que é o episódio número 5, que a gente tem uma outra participação da Red Hat aqui, que fala bem sobre o modelo do open source, né? E quem quiser conhecer qual a filosofia, qual é a grande parada aqui dentro do open source, pode voltar lá no feed e ouvir o episódio, que foi um episódio muito bacana com o Gabriel Motarolo, que é um grande parceiro. Outro parênteses aí rapidinho. Só dos opens aí já dava pra fazer toda uma série também. Qual a diferença de um open do open source pro open do open banking? Exatamente. São opens bem diferentes, né, meu filho? São diferentes níveis de liberdade. Exatamente. Muito bom. Galera, muito obrigado aqui pela presença de vocês novamente. Cara, foi sensacional. Aprendi horrores aqui com essa galera super especializada do mercado financeiro, do mercado de Open Banking. Quem tá ouvindo a gente aí, tá no YouTube, tá nas plataformas, no Spotify, no Deezer. Curte a gente, bota um comentário, dá um like para impulsionar o vídeo aqui e fazer essa aula aqui que a galera deu chegar em mais gente, porque é conteúdo gratuito e totalmente disponível aqui para que a gente consiga, de fato, fazer uma transformação digital nesse país aqui, levando conhecimento e experiência para todo mundo. Baiano, obrigado, meu velho. Eu que agradeço aí. Foi um prazer estar aí com essas feras aí. Contigo também, mais uma vez. Come um acarajé pra mim aí, que eu tô louco pra comer um acarajé, velho. Pode deixar. Já comi alguns, vou comer mais. Pô, minha mãe faz acarajé, cara. Pô, cara, então, quando você vai pro São Paulo, você traz um pra mim, tá? Manda não é pra difícil. nós aí. Beleza. Melf, obrigado novamente, Obrigado cara. você. Valeu. Marins, obrigado, cara. Que agradeço, cara. Obrigado pela audiência novamente de todos. Segue a gente lá nas redes sociais, tudo @ppt no compila. Dá um like no YouTube, dá um like no Instagram, dá um like no Twitter, dá um like onde você tiver, galera. Obrigado novamente, um abraço para todos. Até a próxima. Valeu, até mais.